Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nosso 11º encontro. Trabalhamos a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de 1 a 13. Ministério apostólico e somos templos de Deus. Ouçamos primeiro a nossa leitura. Capítulo 6, versículo 1. Como colaboradores, vos exortamos a não receber em vão a graça de Deus. Pois ele diz: em tempo favorável te escutei, em dia de salvação te auxiliei. Vede, este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Procuramos não dar a ninguém ocasião alguma para desacreditar nosso ministério. Em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, com muita paciência, em meio a tribulações, penúrias, angústias, açoites, prisões, motins, fadigas, vigílias e jejuns. Com integridade, conhecimento, paciência e bondade, com Espírito Santo, amor não fingido, mensagem autêntica e força de Deus. Usando as armas da justiça à direita e à esquerda, na honra e na desonra, na boa e na má forma. Como impostores que dizem a verdade, como desconhecidos que são bem conhecidos, como mortos, estamos vivos, punidos, mas não executados, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, que enriquecem muitos, como necessitados, que possuem tudo. Para vós, coríntios, minha boca se abre com franqueza, meu coração está dilatado. Dentro de mim não estáis apertados, embora em vossas entranhas sejais apertados. Como a filhos vos peço, o pagamento correspondente. Procurai dilatar-vos. Esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Como colaboradores vos exortamos a não receber em vão a graça de Deus. Paulo exorta a igreja de Corinto que cada cristão que forma essa igreja, a ouvir as suas palavras. Ele havia falado sobre a obra salvífica do Pai, essa obra realizada pelo seu Filho. Agora, como apóstolo, colaborador, chama cada um à reconciliação. Deus Pai oferece a graça de reconciliação, dádiva de salvação e paz. Que ninguém receba esta graça da reconciliação em vão. Se assim receber em vão, o dom de Deus não pode frutificar. Versículo 2. Pois ele diz: em tempo favorável te escutei, em dia de salvação te auxiliei. Vede, este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. A exortação paulina vem reforçada com a citação do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 8. Para Paulo, a citação se refere ao Messias, que haveria de vir. Paulo cita a advertência de que Deus concede ao ser humano a hora da graça. Agora é esta hora. O profeta Isaías fala de um tempo futuro, mas que agora é o tempo propício, o tempo da salvação. Versículo 3. Procuramos não dar a ninguém ocasião alguma para desacreditar nosso ministério. Paulo, em várias passagens, rejeita a acusação de recomendar-se a si mesmo com palavras, como vimos no capítulo 3, versículo 1, no capítulo 5, versículo 12, e veremos também no capítulo 10, versículo 12. O seu proceder é irrepreensível diante de todos. Ele já é a sua própria recomendação. O ministério de Paulo o coloca como servidor de Deus. Ele é um servo fiel, um operário. Ele é um servidor de Deus como apóstolo,
que foi chamado no caminho de Damasco. Ele se encontra tão vinculado ao ministério, ao serviço de Deus, que já não pode dispor da sua vida para si mesmo. Versículo 4. Em tudo nos recomendamos, como ministros de Deus, com muita paciência, em meio a tribulações, penúrias e angústias. Ele é ministro, servo de Deus, e por isso renunciou a si próprio e passa a pertencer totalmente a Deus, colocando ao serviço penoso, se colocando a serviço dele sem reservas. Os sacrifícios e sofrimentos que vêm aqui enumerados e nos versículos seguintes expressam a sua doação total. A paciência é suportar, aguentar, ele espera e confia no auxílio divino e na certeza da salvação final. As tribulações, essas fazem parte da vida cristã neste mundo, que não é um paraíso. Os sofrimentos são como as dores de parto da salvação que está próxima. Mateus capítulo 24, versículo 21. Açoites, prisões, motins, fadigas, vigílias e jejuns. Paulo enfrentou todas essas coisas e morreu por Cristo, que ele encontrou vivo no caminho de Damasco. Ele não morreu por uma fantasia ou mentira, viveu totalmente sua vida para Jesus. Paulo cita agora alguns sacrifícios e padecimentos do seu ministério apostólico. Os açoites que Paulo teve de suportar, seja nas agitações da rua, nas sinagogas, nas prisões, ou diante de judeus, juízes ou pagãos. Nós vemos nessa carta de São Paulo, capítulo 11, versículo 24 a 25. Por prisões que Paulo enfrentou, tumultos, motins em conflitos e revoltas em que Paulo foi ameaçado de morte e até espancado com perigo de vida. As fadigas devido ao trabalho árduo da missão, nas vigílias, noites que Paulo enfrentou nas prisões e por excesso de trabalho que não tinha tempo para descansar, porque ele exercia seu ministério apostólico à noite, como vemos em Atos capítulo 20, versículo 31, ou porque o apóstolo trabalhava de dia para seu sustento, fazendo tendas, e à noite se entregava à missão. Os jejuns. Provavelmente não eram jejuns espontâneos, que aqui deixa a entender. Nas privações de alimentos por causa de prisões, viagens, por excesso de trabalho, pela pobreza do apóstolo, que em situações viveu, passou dificuldades. Versículo 6. Com integridade, conhecimento, paciência e bondade, com Espírito Santo, amor não fingido. Vemos, aqui, o apóstolo que fala um pouco dessas virtudes. Integridade, também traduzida como castidade, isto é, pureza e santidade de vida. Conhecimento, porque fala à igreja, a todos, por meio do Espírito Santo, fala com autoridade. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 6. O apóstolo é portador do conhecimento da ciência. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Paciência e bondade. Paciência também se diz longanimidade. São virtudes afins que devem sempre ser exercidas pelo apóstolo para conquistar os seres humanos para Cristo. O amor, a caridade sincera, não fingida, pois só o verdadeiro amor se mantém firme e duradouro. Versículo 7. Mensagem autêntica e força de Deus, usando as armas da justiça à direita e à esquerda. A mensagem autêntica, palavras verdadeiras, se refere às pregações sem hipocrisia, às palavras do Evangelho como mensagens mensagens que são verdadeiras, que geram verdades. Efésios capítulo 1, versículo 13, Colossenses capítulo 1, versículo 5, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A força de Deus é o poder do Evangelho que salva, manifestado por meio de prodígios dados por Deus aos apóstolos.
usando as armas, palavras que nos levam ao mundo militar. As armas que o soldado traz na mão direita são a lança e a espada, na esquerda o escudo para a defesa. O apóstolo está armado, ele combate, se defende, não com a iniquidade, mas com a justiça. Umas são as armas para a iniquidade, para o pecado, como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 13. Outras são as armas da carne, São Paulo nesta carta, capítulo 10, versículo 4, segunda carta aos Coríntios. Outras são as armas da luz e da justiça, Romanos capítulo 13, versículo 12. Paulo se apresenta para o combate com as armas da justiça. Versículo 8. Na honra e na desonra, na boa e na má fama. Isto é, Paulo diz, os homens julgam o apóstolo de formas diferentes. Mas os que pensam ou dizem que o apóstolo Paulo, não o impede de seguir seu caminho e de exercer sua missão. Os cristãos e amigos tributam a Paulo a honra. Os adversários de Paulo, os inimigos, o difamam, buscando desonrá-lo. Vemos os pagãos, judeus que o acusam e dele escarnecem, espancam. E Paulo, sempre firme, mesmo quando colocado na prisão. Os adversários da igreja, os falsos apóstolos, os falsos irmãos, que ele fala nesta carta, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 5, capítulo 11, versículo 2 a 6. O caluniam, procuram atrapalhar o trabalho de Paulo, bem como os cristãos que vivem no pecado, numa vida irregular, desacreditam as palavras de Paulo. Versículo 9. Como impostores, que dizem a verdade, como desconhecidos, que são bem conhecidos, como mortos e estamos vivos, como punidos, não executados. Os apóstolos foram considerados impostores. Tanto os pagãos como os judeus afrontaram os apóstolos. Mateus capítulo 27, versículos 63 e 64. Mas os apóstolos são verdadeiros e são convencidos pela própria consciência. Essa missão foi confiada aos apóstolos por Deus em Cristo e à Igreja. E eles sabem que proclamam a verdade, aquilo que revela ao mundo. Os apóstolos são desconhecidos. Eles não pertencem aos grupos que têm autoridades como os sábios, os poderosos, os nobres deste mundo, como vemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Os apóstolos são conhecidos pela igreja e compreendidos pelos cristãos. Mas os apóstolos trazem no corpo os sofrimentos da morte de Cristo Jesus. Os castigos recebidos pelos apóstolos são suportados por eles. Os açoites, as torturas podiam causar a morte, mas mesmo que sejam assim, violentados, eles não são mortos. Versículo 10. Como tristes, mas sempre alegres, como pobres que enriquecem a muitos, como necessitados que possuem tudo. As necessidades, as opressões internas e externas, diante de grandes aflições. Mas os apóstolos gozam de uma alegria indizível, indestrutível, pois possuem a esperança da salvação futura. Paulo, mesmo prisioneiro em Roma, dizia aos cristãos da igreja dos Filipenses: alegrai-vos sempre do Senhor, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Os apóstolos são pobres de bens exteriores, mas possuem riqueza interior que ultrapassa qualquer riqueza na abundância de bens espirituais. Da riqueza que têm os apóstolos, tiram e distribuem ensinamentos e consolações que ajudam os cristãos a se reconciliarem com Deus, recebem a graça e a salvação. Versículo 11. Para vós, coríntios, minha boca se abre com franqueza, meu coração está dilatado.
Paulo emprega aqui uma figura usada no Antigo Testamento em que o homem que ama e se preocupa sente o coração dilatado. Salmo 119, versão grego-latina, 120, versão hebraica, versículo 32. O apóstolo se dedica inteiramente sua vida à igreja. Tem em seu coração um grande espaço reservado aos cristãos. O ministério apostólico a ninguém oprime e angustia, mas abrange a todos. O grande amor de Paulo aqui transborda em palavras amistosas e comovidas. Versículo 12. Dentro de mim não estáis apertados, embora em vossas entranhas sejais apertados. A igreja de Corinto tem um lugar no coração de Paulo, mas os coríntios reservam um espaço pequeno em seus corações para Paulo. Eles são mesquinhos e não permitem que Paulo faça parte dos seus corações. Isso tudo acontece porque os coríntios suspeitam, desconfiam, acolhem maledicências contra o apóstolo, fechando seus corações. Versículo 13. Como a filhos vos peço, pagamento correspondente, procurai dilatar-vos. Paulo faz uma exortação à igreja de Corinto, a fim de que o acolha na qualidade de pai que deu à luz à igreja de Corinto. Que os coríntios sejam como Paulo, que tem o coração aberto. Em relação à comunidade, o apóstolo é pai. Pela pregação do evangelho, o apóstolo torna-se pai da comunidade. É um texto muito rico. Daí nós vemos que Paulo não morreu, não deu sua vida para uma mentira, para sustentar uma mentira, mas por ter amado a Cristo e jamais querer renunciar àquele que um dia ele encontrou no caminho de Damasco. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.